E aí, tudo bem? Meu nome é Simone Nogueira e eu sou a criadora do movimento Mudaí. Hoje eu tenho o prazer de trazer para você o capítulo 2 da série Perspectivas, onde a gente vai conhecer a história da Dirce, que está no imbróglio familiar e queria ajuda para conseguir ver a situação por diferentes perspectivas. Como sempre, Dirce e os demais nomes que vão aparecer aqui são nomes fictícios, para poder preservar a identidade das pessoas envolvidas nesse caso. Se você não teve a oportunidade de ver o capítulo 1 da série Perspectivas, onde eu conto a história da Raquel, eu te convido a assistir. O link para a playlist está no final desse vídeo. Dirce, eu não tenho palavras para agradecer a oportunidade de poder comentar a sua história. Muito obrigada pela confiança. Vamos lá? Dona Soraya tem câncer e os prognósticos não são nada positivos. Mãe de 5 filhos, entre eles a Dirce, Dona Soraya tem uma grande tristeza e amargura na vida, saber que seus filhos não estão bem. Ela diz que falhou muito como mãe e se sente muito culpada por toda a discórdia da família dela. Eu já te conto o resto dessa história, mas se inscreve aí antes e dá o seu like no vídeo, eu te agradeço imensamente. Dona Soraya foi internada, mais uma vez. As internações estão ficando cada vez mais frequentes e os médicos estão começando a preparar a família para o que está por vir. Dona Soraya tem uma cabeça muito boa ainda e sabe exatamente o que está acontecendo com ela. Nessa última internação, ela fez uma coisa completamente inesperada. Ela mandou chamar todos os filhos no hospital. Tarefa não muito fácil, já que a maioria dos filhos mora em outras cidades, tem um que mora inclusive em outro país. Mas eles foram, todos. Quando todos se reuniram no quarto do hospital onde Dona Soraya estava internada, ela pediu perdão aos filhos por todos os seus erros. Isso causou muito espanto em todos eles, ou porque alguns não viam esses erros, ou porque outros ainda tinham suas feridas muito abertas e não esperavam essa atitude da mãe. Ela continuou o discurso e fez um último pedido a todos os filhos, que eles fizessem as pazes e se perdoassem mutuamente. Suas palavras exatas foram: eu preciso disso para poder morrer em paz. A comoção foi geral e todos saíram dali muito perturbados, mas com a promessa de tentar resolver o problema. Só que as mágoas são muito profundas. Tudo que foi dito e feito ao longo de tantos anos é muito difícil de superar. A Dirce preferiu não me contar os detalhes que permeiam toda a situação, mas me deu uma visão geral que ilustra bem a complexidade da história. Dona Soraya e o pai das crianças tiveram um casamento difícil. Sr. João sempre traiu Dona Soraya, até o ponto em que não deu mais para ela aguentar tanta humilhação e eles se separaram. Os filhos, ainda crianças ou adolescentes, sentiram muito a separação. Os preferidos da mãe ou do pai culpavam um ao outro pelo ocorrido, e as preferências começaram a ficar cada vez mais evidentes, separando a família como um todo. Os protegidos da mãe versus os protegidos dos pais. E os filhos foram crescendo, nesse ambiente nada saudável e os problemas surgindo e se acumulando. Uma se voltou para as drogas, outro, queridinho da mamãe, começou a gastar o dinheiro dela. Outros se afastaram, para não se contaminar. Uns se tornaram vagabundos profissionais, outros workaholic. E quando o Sr. João faleceu, a coisa complicou ainda mais. Ele tinha uma situação financeira muito boa e começaram as brigas por dinheiro, herança. Dá para imaginar, né? O abismo de diferenças, julgamentos e mágoas que marcam a vida desses irmãos. E agora veio esse pedido inusitado da mãe, para que eles se perdoem uns aos outros. Os filhos já estavam num ponto onde a compreensão geral era: me deixa no meu canto, não se mete na minha vida e cada um segue o seu caminho. Parece até uma solução perfeita, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas, de fato, a calmaria que a gente vê quando olha para o rio, muitas vezes encobre uma correnteza fortíssima por baixo da superfície. Dirce, você também me contou que você construiu a sua família, criou um lar estruturado, amoroso, completamente diferente de tudo que você teve na sua infância e juventude. Infelizmente, eu não consigo aprofundar o meu olhar pela ótica dos seus irmãos, porque o que você me contou foi muito genérico. Mas eu posso, sim, tentar trazer um olhar para a situação como um todo. Seus pais erraram, como nós também provavelmente erramos com os nossos filhos. Mas tenha certeza, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam e sabiam na época.
Você e seus irmãos não se reuniram nessa família com esses pais por acaso. Todos vocês precisavam passar por essa experiência de vida para aprender o que quer que não tenha sido aprendido em vidas passadas, para resgatar, consertar e finalizar histórias inacabadas. Os filhos aprendem por exemplo, por imitação. E se o espelho que a gente está olhando é torto, as chances de que a gente reproduza a mesma história torta dos nossos pais, com os mesmos desvios de caráter, são muito grandes. Todos vocês eram jovens quando seus pais se separaram. Um ambiente familiar não sadio tem um impacto muito maior do que a gente pode imaginar na formação da personalidade e nas escolhas dos filhos. Eu não posso falar pelos seus irmãos, mas você se curou de toda essa bagagem. Você não permitiu que o seu passado determinasse a sua vida. Você construiu a sua família de forma estruturada. Seu casamento é sólido, respeitoso, amoroso. Você cercou seus filhos de amor e bons princípios. Princípios esses que você foi buscar no seu coração, já que você não teve esse exemplo da sua família. Você é uma vencedora. A verdade é que não importa se os seus irmãos mudaram ou não, se aprenderam a lição ou não, como você aprendeu. Cada um tem o seu tempo. O que importa é que você mudou. E sem o sofrimento que vocês passaram, sem as mágoas que vocês infringiram uns contra os outros, você não teria chegado onde você chegou. O dinheiro que seu irmão roubou, as drogas que a outra tomou, as ofensas, se você era ou não a queridinha da sua mãe ou do seu pai e se sentiu abandonada, rejeitada, tudo isso ficou no passado. Você não precisa desse amor, você aprendeu a se amar. Você não precisa desse dinheiro, você e sua família estão bem hoje. E que sabor de vitória saber que o seu dinheiro é fruto do esforço, do trabalho decente e honrado que você e seu marido têm. Se sua irmã continua tomando drogas, que pena, mas a escolha é dela. As pessoas vivem a vida que elas escolheram para elas. Só elas podem decidir mudar. Tente não julgar as decisões erradas que eles continuam tomando, se é que continuam tomando. É possível que eles não tivessem o aparato emocional necessário para não deixar que o passado interferisse tanto na vida deles. Você encontrou forças para mudar. Olhe por essa perspectiva e sinta gratidão pelos ensinamentos aprendidos. Só dói ainda porque você ainda se vê como vítima, ainda se vê afetada, fragilizada pelo seu passado. E você está vendo que o seu passado não tem mais o poder de te afetar. E vamos deixar uma coisa clara aqui. Perdoar não significa que a gente deve passar a mão na cabeça das pessoas que nos fizeram mal e fingir que nada aconteceu. Perdoar significa não sofrer mais quando, porventura, a gente se lembrar do ocorrido. Significa se libertar do passado. Perdoa, se liberta e liberta os seus irmãos. Todo esse sofrimento e rancor não liberados, escondidos debaixo do tapete, só trazem desequilíbrio, estresse e doença. Liberta sua mãe. Ela reconheceu os erros, se arrependeu e pediu perdão. Faz o coração dela ficar mais leve, para que ela tenha uma passagem tranquila. Se os outros vão se perdoar mutuamente, e a sua mãe e ao seu pai, onde quer que ele esteja, você não tem como saber. Você só pode se responsabilizar pelas suas decisões. Mesmo que seus irmãos continuem errando, roubando, traindo, esse é um problema deles, não seu. Cada um aprende no seu tempo. Tire esse peso dos seus ombros e do seu coração. Muito obrigada, Dirce. Espero que esses insights te ajudem a tomar uma boa decisão. Vem, muda aí comigo. Eu te vejo no capítulo 3 da série Perspectivas. Até!